construção civil. Isso há uns 8 anos atrás. Tá? Essa empresa contratou serviços, uma empresa de serviços temporários, tá? E nós contratamos, na época, 700 funcionários através desta empresa de serviços temporários. Tá? Tudo bem regulamentado, contrato com a empresa de prestação de serviços, tudo de acordo com o que a lei do serviço temporário estabelecida. Tá? E a empresa que contratou, ao longo dos meses, nós fizemos um contrato, era 6 meses, era atividades transitórias, tá? Foram contratados serventes e operários para trabalhar durante 6 meses naquela obra, que era uma obra transitória aqui em Porto Alegre, que foi a terceira perimetral. O que aconteceu? Eu vou te colocar essa situação e eu vou te perguntar se tu concorda ou não. Aconteceu o seguinte: o Ministério do Trabalho aplicou uma multa na nossa empresa, na empresa onde eu trabalhava como assessor jurídico, aplicou uma multa dizendo que a contratação era ilegal, que os empregados que estavam sendo contratados pela empresa de prestação de serviço, que tinham um vínculo com a empresa de prestação de serviço, a contratação era ilegal. Não podia ter sido contratado daquela forma 700 funcionários. A empresa foi multada, tá? Na época, R$39 mil só. Isso há 8 anos atrás. Nós entramos com recurso administrativo, perdemos. Entramos com recursos em todas as instâncias administrativas e perdemos. Fomos para a esfera judicial. Mudou a legislação e os processos de relações trabalhistas deixaram de ser pela Justiça Federal e vieram para a Justiça do Trabalho. A nossa tese foi negada em primeiro grau, em segundo grau e em grau de instância superior pelo TST. Não pela contratação, não pela questão da contratação. O TST considerou a contratação correta, viável, mas a questão da aplicação da multa, o TST não podia interferir porque não tinha subordinação sobre o Ministério do Trabalho. E o Ministério do Trabalho tem autonomia para aplicar multa independente do Poder Judiciário dizer que a contratação é legal ou não. Aí eu vou te fazer a pergunta: se a contratação era legal, a relação trabalhista era legal, por que a multa não pode ser cancelada via Poder Judiciário? É uma coisa que não chegou à definição. A multa permaneceu, a empresa teve que pagar a multa para o Ministério do Trabalho. Dos trabalhadores, nenhum deles questionou vínculo na justiça, porque todos tinham vínculo na justiça. Tinham um vínculo trabalhista. Nenhum questionou vínculo. Tinha um vínculo com a empresa prestadora de serviço, não com o tomador de serviço. E depois a empresa, automaticamente, depois que foi multada, contratou, admitiu esses funcionários, fez um contrato por tempo de serviço e admitiu 700 funcionários. Mas a multa foi cobrada pelo Ministério do Trabalho. E uma questão que eu questionei era o seguinte: por que o Ministério do Trabalho, diferente do Juiz do Trabalho, poderia querer impor vínculo empregatício se não tem competência? E o fiscal do trabalho deu a multa baseado nessa situação, que os trabalhadores tinham que ter vínculo empregatício com o tomador de serviço. E quem tem que estabelecer vínculo empregatício não é o Ministério do Trabalho, mas só quem pode estabelecer vínculo é o Justiça do Trabalho. E essa questão é uma questão que até hoje não consegui, eu não consegui descobrir, porque a empresa foi autuada e teve que pagar a multa. Eu só queria colocar essa situação como uma situação bem contrária a toda a legislação, tudo que diz em relação a serviço temporário, etc. Vou procurar responder, sim. Mas essas questões, vamos dizer assim, bem específicas, que a gente não conhece, que eu não conheço,
efetivamente o caso concreto, fica um pouco difícil de eu responder adequadamente, mas assim, dentro do que eu entendi, tem duas coisas que me chamaram a atenção. A primeira delas, falasse, quando que foi isso? Só mais ou menos, quanto tempo? 8 anos. 8 anos. Uma das coisas que me chamou a atenção quando falava é o seguinte: vocês sabem que recentemente a emenda 45 de 2004, que atribuiu chamada de reforma do Poder Judiciário, ela trouxe uma imensa alteração no artigo 114 da Constituição Federal, que trata da competência da Justiça do Trabalho. E a partir de agora, a partir de 16 de dezembro de 2004, que é a data dessa emenda constitucional, a Justiça do Trabalho passou a ser competente para esses casos que o senhor fala. E não era. Não era. Então, eu não sei se foi esse o fundamento da época, mas na época, efetivamente, não era a Justiça do Trabalho que poderia anular essa multa. Teria que ser a Justiça Federal na época. Eles analisaram a questão não. Eles não te deram por incompetentes. Não, eles analisaram, o processo foi analisado judicialmente pelo Poder Judiciário Trabalhista. Porque quando o senhor falou que eles... a contratação regular. Quando o senhor falou que o tribunal disse que não poderia se manifestar sobre isso, e me pareceu que era uma questão talvez da competência que antes não era efetivamente. Não, eles consideraram a contratação regular. O que eles não podiam interferir era no direito do Ministério do Trabalho. O que eles não podiam interferir era no Ministério do Trabalho em relação à autuação, que era a competência do Ministério do Trabalho. A autuação pelo que eles acreditavam ser uma contratação ilegal. O Ministério do Trabalho fez isso. O fiscal do trabalho considerava que aquela vinculação era ilegal. Por isso foi aplicada a multa. Mas o Poder Trabalhista considerou ela legal. Estava dentro dos parâmetros que a Justiça considerava como legal. Mas não revogou a multa. Hoje, depois da emenda 45, com toda certeza o TST pode declarar a nulidade dessa multa. Poderia declarar a nulidade dessa multa. Antes de 2004, dezembro de 2004, não tinha competência, mas agora tem competência para anular multa, sim, pode anular multa. Tem esse poder e deve se manifestar se for chamado, se for provocado em juízo a uma questão dessa. Tem esse poder. E não, essa questão que eu entendi, na verdade, da tua pergunta, a questão de competência, tudo bem, o Ministério do Trabalho pode ter entendimento até diverso sobre determinada matéria, o Bruno não pode, mas até poderia. Devo autuar porque eu entendo que tal coisa foi descumprida. Mas o TST tem poder para anular essa multa, sim. Não tem problema. Não vejo, atualmente não vejo problema.